Capítulo 21. Marengo. Caso quisesse atingir seu objetivo de reconstruir o Estado francês, Bonaparte precisava acabar com a guerra. Os inimigos da França se preparavam para retomar as hostilidades na primavera de 1800, e as condições em que as forças armadas francesas se encontravam não inspiravam confiança. Como a Grã-Bretanha era a financiadora da coalizão, Bonaparte acreditava que a estrada rumo à paz passava por Londres. Onde seus primeiros atos depois de assumir como primeiro cônsul em 25 de dezembro de 1799 foi escrever a Jorge III, manifestando seu desejo de paz e fazendo uma proposta de início de negociações. Ele também enviou Louis Guillaume Otto a Londres para preparar a troca de prisioneiros e com ordens de iniciar conversações de paz. Escrever uma carta pessoal para o rei era uma quebra de protocolo, e a resposta, assinada pelo secretário de Relações Internacionais, Lord Grenville, foi pedante. Endereçada a Talleyrand, sua contraparte no governo francês, e não a Bonaparte, a carta acusava a França de 10 anos de agressão e declarava que, como a Grã-Bretanha não havia reconhecido as atuais autoridades francesas como legítimas, as negociações só ocorreriam depois que os Bourbon fossem restaurados. A resposta de Bonaparte, entregue por Talleyrand, rejeitava a acusação de agressão e desafiava a atitude de Grenville em relação ao governo francês, tendo em vista que todos os demais estados europeus reconheciam a República e que a própria Grã-Bretanha havia feito negociações com a França 2 anos antes. Todas as nações tinham o direito de escolher seus governantes, ele prosseguia, ressaltando que a própria Casa de Hanover reinava na Grã-Bretanha graças a uma revolução. O argumento foi usado na Casa dos Comuns por um membro da oposição que perguntou ao primeiro-ministro William Pitt o que ele diria caso uma França vitoriosa dissesse que só aceitava negociar com os Stuart. Pitt respondeu que não fazia sentido entrar em negociações com Bonaparte, um aventureiro que não ficaria muito tempo no poder, já que era, abre aspas, um forasteiro, um estrangeiro e um usurpador, fecha aspas. Grenville respondeu à segunda carta francesa apenas para dizer que não aceitaria continuar com a correspondência. Pitt não via motivo para negociar. A vitória parecia estar no horizonte. A destruição da frota francesa por Nelson na Baía de Aboukir estabelecera o domínio britânico no Mediterrâneo. A frota francesa em Malta estava sitiada e acreditava-se que a ocupação francesa no Egito estava prestes a entrar em colapso. A partida de Bonaparte deixara consternado o exército abandonado por ele, e a isso se seguiu uma explosão de raiva que logo passou, já que os homens aceitavam que ele sabia o que estava fazendo e que logo retornaria com reforços ou enviaria navios para levá-los para casa. Eles tinham passado a confiar nele, e Kleber ficou furioso com, entre aspas, aquele pequeno imbecil por desertar seu exército, principalmente por sentir falta dele e de seu comando firme. Kleber tinha como manter a ocupação com os cerca de 20.000 homens que lhe restaram, todos soldados experientes. Eles eram regularmente reabastecidos de itens essenciais por meio de botes que conseguiam furar o bloqueio, conhecidos como avisos, e por navios comerciantes de Gênova, Argélia e Tunísia. E a partir do momento em que Bonaparte chegou ao poder,
uma corveta rápida e 2 fragatas começaram a sair regularmente de Toulon. Mas Kleber não tinha a força de vontade necessária para levar o empreendimento adiante. Ele entrou em negociações com Sidney Smith e no final de janeiro de 1800 assinou a Convenção de El Larish, pela qual a França evacuaria o Egito levando suas armas. Acreditando que poderia conseguir uma rendição incondicional, o governo britânico desautorizou o tratado e retomou as hostilidades. Kleber derrotou um exército otomano em Heliópolis e recuperou o controle de todo o território egípcio. Porém, tropas britânicas vindas da Índia haviam desembarcado na costa do Mar Vermelho e uma outra força se preparava para desembarcar em Alexandria. As cartas dos oficiais franceses enviadas para casa e interceptadas pela Marinha Real pintam um quadro de moral baixa. A facilidade dos britânicos para desembarcar pequenos contingentes de tropas em áreas francesas onde o sentimento monarquista era forte sugeria que a própria França estava vulnerável. Pitt encarou a abertura de Bonaparte a tratados de paz como um sinal de fraqueza, acreditando que o jogo está inteiramente em nossas mãos agora, e bastará pouco mais do que simples paciência para jogá-lo bem até o final. Bonaparte também havia escrito para o imperador propondo negociações de paz, e embora tenha sido mais diplomático, a resposta de Viena foi tão clara quanto a de Londres. O imperador tinha toda a intenção de prosseguir com a guerra. Seus exércitos haviam expulsado os franceses da Itália e derrubado a República Cisalpina. No norte, eles haviam feito os franceses recuarem para a outra margem do Reno. Assim como seu aliado britânico, o imperador julgou mal o que havia ocorrido na França, vendo nos fatos um sinal de caos doméstico, e estava, portanto, confiante na vitória. Os exércitos austríacos se preparavam para lançar um ataque em 2 frentes na primavera, indo da Alemanha para o Reno e do sul da França para a Itália, com apoio da Marinha Real, que deveria desembarcar tropas britânicas no litoral sul da França. Bonaparte mais tarde admitiria que essa resposta não poderia nos ser mais favorável. Caso a Grã-Bretanha tivesse aceitado a oferta para negociar, os britânicos teriam usado sua situação de superioridade e um momento de fraqueza da França para expulsar os franceses da Holanda, de quase toda a Itália e de Malta. Para fortalecer seu poder político, Bonaparte precisava compensar parte das recentes perdas britânicas e retomar a iniciativa. A guerra era essencial naquele momento para manter a energia e a unidade do Estado, que continuava frágil. Ele explicaria, acrescentando que, como a guerra também melhorava a sua própria situação, ele recebeu a notícia da recusa britânica com secreta satisfação. Em 8 de março, Napoleão emitiu uma proclamação afirmando que tinha feito todo o possível para negociar a paz. Mas, como os aliados estavam determinados a manter a guerra, a França precisava lutar. Os reis da Europa se arrependerão de não ter desejado a paz, disse a Cambacérès no momento em que se preparava para o desafio. Ele pretendia trazer a Áustria para a mesa de negociações por meio de um ataque vigoroso via a Alemanha, que derrotasse os 120.000 homens que estavam ali sob o comando do marechal de campo Kray, e em seguida marchar sobre Viena. Ele estava organizando um exército reserva perto de Dijon, que poderia ser usado para ir para o sul contra os austríacos na Itália ou reforçar as forças que operavam na Alemanha. Seu principal problema eram as condições dos soldados à disposição, que em muitos casos eram um pouco melhores do que uma turba amotinada.
Ele realizou desfiles, inspecionou quartéis, falou com soldados e se interessou pelas necessidades deles. Aproveitava todas as oportunidades para elevar a autoestima das tropas, como assinando uma carta para um granadeiro que tinha se distinguido com as seguintes palavras: Amo você como a um filho. Ele queria que o autor da Marselhesa, Rouget de Lille, compusesse um novo hino capaz de eletrizá-los. Tinha ainda a questão quanto a quem comandaria os exércitos na batalha. Havia muito, os governantes tinham deixado de liderar seus soldados em campanhas, delegando a tarefa a profissionais. E como virtual chefe de Estado, era de se esperar que Bonaparte fizesse o mesmo. No entanto, ele se via como a pessoa mais qualificada para a tarefa. Além disso, como conquistar a sua posição, em grande medida graças a proezas militares. Caso ele repassasse o comando a outro, o sucesso do novo comandante poderia muito bem se equiparar ao dele, ou eclipsar seus triunfos passados, enfraquecendo desse modo sua posição. No entanto, a partida dele para a guerra faria surgir todo tipo de possibilidade, de esperanças e medos. Tendo Bernadotte no comando do exército do Oeste e Moreau no exército do Reno, não se podia desprezar a possibilidade de um golpe militar. Também existia a chance de ele ser morto em batalha, e Joseph sugeriu ser nomeado como sucessor. Havia ainda considerações políticas que se impunham a seu planejamento militar. O exército da Alemanha, com 100.000 homens, estava sob o comando de Moreau, que Bonaparte não tinha como substituir com facilidade, embora ele não estivesse disposto a executar a operação que Bonaparte tinha em mente e nem fosse capaz de fazê-la. Bonaparte tentou estimulá-lo com lisonjas. Invejo sua boa fortuna, pois tem um exército corajoso que com você à frente fará coisas belas. E escreveu em 16 de março. Eu ficaria feliz em trocar minha púrpura consular pela dragona de um chefe de brigada sob seu comando. Moreau não se comoveu. Como não se podia confiar em Moreau para o golpe decisivo, Bonaparte teria de atacar os austríacos na Itália. O que ele não ousa fazer no Reno, vou ter que fazer nos Alpes, concluiu. Em breve ele poderá se arrepender da glória que está deixando para mim. No entanto, ele manteve suas intenções em sigilo. Bonaparte havia colocado Berthier no comando do exército reserva, substituindo-o no Ministério da Guerra por Carnot, que era confiável, competente e popular entre os jacobinos. 10 dias mais tarde, a guarda consular marchou para fora de Paris, rumo ao sul, mas Bonaparte permaneceu na capital. Em 6 de abril, os austríacos entraram em ação contra o exército da Itália de Massena. Com menos de 40.000 homens, o exército estava posicionado numa linha defensiva e o comandante austríaco, marechal de campo Melas, não teve dificuldades em forçar uma cunha no meio da formação, cortando-o em dois e empurrando uma das metades, sob o comando do general Suchet, até o Var, enquanto Massena recuava até Gênova. Bonaparte ordenou que os dois resistissem a todo custo, enquanto ele acelerava a formação do exército reserva, com o qual teria de sair em socorro deles. Apesar de seus apelos repetidos, Moreau ainda não tinha feito nenhum movimento, e só em 25 de abril, quando a ordem equivaleu a um ultimato, ele atravessou o Reno. Em seu último dia em Paris, 5 de abril, Bonaparte foi informado de uma vitória obtida por uma das divisões de Moreau, sob o comando do general Lecourbe, em Stockach. Depois de enviar uma carta repleta de adulações e congratulações a Moreau, ele foi à ópera e às 2 da manhã subiu na carruagem com Bourrienne e deixou a capital.
Oficialmente, ele estava apenas indo inspecionar o exército reserva, que agora tinha cerca de 36 mil homens. Na noite seguinte, em Avallon, ele encontrou um mensageiro de Macena, que informou não ter como sustentar Gênova por muito tempo. Você não é o corajoso, o vitorioso Macena? Bonaparte respondeu, incitando-o a se manter firme. No dia seguinte, em Auxonne, ele visitou os alojamentos da artilharia e vários antigos conhecidos vieram falar com ele. Em Dole, inspecionou a fundição de canhões e encontrou o antigo capelão, Padre Charles. Mas havia pouco tempo para gracejos, e às 3 da manhã do dia seguinte, 9 de maio, Bonaparte chegou a Genebra, onde encontrou Berthier. Ele foi entusiasticamente saudado pelas tropas ao longo do caminho, e, embora cansado, pareceu animado. O exército inteiro está em movimento e nas melhores condições possíveis. Escreveu para Cambacérès, que lhe enviou um relatório sobre a situação em Paris. Bonaparte ficou feliz de saber que a capital estava tranquila, porém repetiu a ordem para bater duro no primeiro que saísse da linha, independentemente de quem fosse. A campanha italiana foi um verdadeiro teste para o meu colega Lebrun e para mim. Cambacérès se lembraria mais tarde. Mesmo no tumulto da guerra, Bonaparte nunca tirava os olhos de nós. Joseph relatava todos os movimentos deles ao irmão. Bonaparte permaneceu 3 dias em Genebra. Ele foi chamado até lá pelos burgueses da cidade, que edificou com pregações de pacifismo e previsões de uma paz geral, baseada na justiça e na liberdade. Ele também recebeu uma visita do renomado Jacques Necker, ministro das Finanças de Luís XVI e pai de Germaine de Staël, que parecia estar cavando um convite para se tornar ministro das Finanças de Bonaparte. Bonaparte havia evitado se encontrar com ele em sua passagem anterior por Genebra e continuou sem se impressionar depois de terem conversado por 2 horas. Em 12 de maio, determinou Alane que começasse a travessia da grande passagem de São Bernardo, que iria levá-lo à retaguarda austríaca na Itália. Então ele partiu de Genebra em direção a Lausanne. Chegando lá, escreveu a Josefina contando que ela conseguiria se juntar a ele em 10 ou 12 dias. Bonaparte se animou com a notícia de que Desaix voltara do Egito em segurança. Boas notícias para a República, mas especialmente para mim, que dedico a você toda a estima devida a um homem de seu talento, além de uma amizade que em meu coração, já muito envelhecido, e conhecendo bem demais os homens, não tem outra igual. Ele o incitou a ir encontrá-lo às pressas. Atravessar uma passagem com um exército era difícil. Tudo precisava ser carregado por homens, cavalos ou mulas. A artilharia precisava ser desmontada, sendo as rodas e partes transportadas no lombo de mulas, e os cilindros arrastados dentro de troncos de árvores esvaziados, com um grupo de até 100 homens puxando cada um pelas encostas inclinadas. Bonaparte fez a subida montado em uma mula. Embora apimentasse seu discurso com referências a César, Alexandre e Aníbal, ele não era uma figura muito imponente. O chapéu protegido por uma camada de tecido de algodão impregnado por óleo, o uniforme oculto debaixo de uma capa. Impaciente como sempre, a certa altura tentou apressar sua montaria, que escorregou e quase o atirou em um precipício rumo a um riacho. Ele foi salvo desse vexame pelo seu guia da travessia. Desejando recompensá-lo, Bonaparte lhe perguntou o que mais desejava, que calhava ser uma mula para si próprio. Por isso, ao voltar a Paris, ele enviou ao homem a melhor mula que o dinheiro podia comprar. De maneira igualmente pouco gloriosa,
nas descidas, ele foi obrigado a imitar seus homens, escorregando de bunda nas ladeiras geladas. No cume, ele visitou o hospital e o monastério de São Bernardo e jantou com o prior. Ao lhe mostrarem a biblioteca, ele pegou um exemplar de Livy, ou Levi, e olhou a passagem sobre Aníbal. Aníbal foi o general cartaginês que conseguiu, mesmo com inferioridade numérica de quase 2-1, cercar o exército romano em duplo envolvimento. Sua marcha adiante estava obstruída pelo forte de Bard, defendido por uma pequena força de granadeiros croatas com 26 canhões. Eles se recusaram a se render, e uma tentativa da vanguarda de tomar o forte não deu em nada. Um ataque comandado por Bonaparte também falhou. Por isso ele decidiu contornar o forte e seguir em frente, deixando a artilharia para ir adiante quando o forte se rendesse. No dia seguinte, ele estava em Aosta, de onde, em 24 de maio, relatou a Cambacérès e Lebrun que os eventos estavam ocorrendo em alta velocidade. Espero voltar a Paris em 2 semanas, escreveu. No dia seguinte, tendo cavalgado à frente de sua escolta, com apenas Duroc a seu lado, ele foi cercado e quase capturado por uma patrulha da cavalaria austríaca, mas continuou em frente mesmo assim, chegando a Ivrea em 26 de maio. Ali ele parou para fazer um balanço da situação. Deixando uma força de 25.000 homens sob comando do general Ott para bloquear Massena em Gênova, o comandante austríaco Melas, com cerca de 30.000 homens, havia empurrado as forças francesas sob comando do general Suchet até Nice. Ele dispunha de mais 50.000 homens, aproximadamente, espalhados ao longo de suas linhas de comunicação ou em fortalezas na sua retaguarda. Caso Gênova caísse, a Marinha Real seria capaz de abastecê-lo por ali, além de tornar possível o desembarque de tropas aliadas. Isso iria liberar os 50.000 homens que protegiam as comunicações com a Áustria, elevando seu efetivo para cerca de 100.000 homens. Com uma força desse tamanho, seria possível chegar ao sul da França sem maiores impedimentos. Bonaparte só tinha 54.000 homens. Poderia ter ido a Gênova, derrotado Ott e libertado Massena, mas em vez disso decidiu tomar Milão, onde encontraria armas austríacas para substituir aquelas que deixara em Bard. Ele também poderia acrescentar 14.000 homens que estavam sob comando do general Moncey, destacados do exército do Reno, e outros 3.000 que haviam atravessado os Alpes pela passagem de Monte Sene. Ele calculou que, ao ouvir a notícia da queda de Milão, Melas iria correr para tirá-lo de lá e seria pego em fogo cruzado, já que Massena estaria livre para agir assim que o cerco acabasse. Espero estar nos braços de minha Josefina em 10 dias, escreveu para ela de Ivrea em 29 de maio, convencido de que sua estratégia produziria resultados rápidos. Ele chegou a Milão na noite de 2 de junho, irritado por não encontrar multidões que o saudassem. Antes de ir dormir, ditou um boletim no qual relatou ter entrado na cidade saudado por um povo animado e tremendamente entusiasmado. 2 dias depois, quando foi ao La Scala, ele realmente foi aplaudido e passou a noite com a prima-dona Giuseppina Grassini, que ficou surpresa ao ver que agora ele a desejava, tendo sido rejeitada quando era jovem. Na época, ele só pensava em Josefina. Às 23 horas de 7 de junho, um mensageiro austríaco capturado foi levado a Bonaparte e contou notícias chocantes. Pressionado por Ott por terra
e bombardeado pelo mar pela esquadra do almirante Keith. Temendo uma insurreição dos habitantes famintos, Massena capitulou, deixando Gênova nas mãos dos austríacos. Isso não apenas eliminava da equação o exército que estava com ele, como possibilitava que Melas se abrigasse atrás dos muros da cidade, onde, abastecido pela Marinha Real, seria capaz de se manter indefinidamente, fazendo com que Bonaparte se deparasse com um problema semelhante ao que enfrentara em Acre. Por razões tanto políticas quanto militares, ele precisava de uma vitória rápida. Bonaparte acordou seu Estado-Maior e começou a dar ordens. No início da manhã, as tropas estavam em movimento. Ele partiu em seguida, em 9 de junho, sob chuva, com uma gripe forte. Não consigo suportar a chuva, e meu corpo ficou encharcado nela por horas. Escreveu para Josefina. Embora ela não fosse mais o objeto exclusivo dos interesses sexuais dele, Josefina ainda tinha seu afeto, e ele escrevia regularmente, quase sempre incluindo uma mensagem picante para Mademoiselle Hortense. Essa aparente indiferença não disfarçava a ansiedade de Bonaparte. Naquele mesmo dia, a vanguarda, sob comando de Lannes, tinha cruzado com o exército de Oth, que retornava de Gênova a caminho de encontrar Melas em Alexandria, e o derrotou em Montebello. Mas Bonaparte continuava sem saber exatamente onde Melas estava e o que pretendia fazer a seguir. Em Estradella, ele recebeu a adesão de Desaix, e os dois ficaram acordados a noite toda, conversando. Pela manhã, Bonaparte enviou Desaix para o sul, com 2 divisões para se posicionar entre Melas e Gênova, e mais uma divisão rumo ao oeste, para conferir se por acaso o oponente não pretendia ir a Turim. Depois de mais um dia sem informações sobre o paradeiro dos austríacos, ele foi em frente com o restante de suas forças, chegando ao pequeno vilarejo de Marengo, debaixo de chuva forte, em 13 de junho. Bonaparte subiu em uma torre para ver o que havia nos campos ao redor, mas desceu sem nenhuma informação valiosa. Pelo que ele sabia, só havia uma pequena força austríaca por perto, na margem oposta do rio Bormida. Ele secou suas roupas e jantou com um nobre local. Depois fez mais uma tentativa de avaliar a situação, contando o número de fogueiras austríacas. Dormiu mal e acordou às 5 da manhã. Às 7 horas, um grande número de austríacos começou a atravessar o rio por 3 pontes, apoiados por fogo pesado de artilharia, e foi nesse momento que Bonaparte percebeu que estava enfrentando Melas, que havia concentrado 30.000 homens e centenas de peças de artilharia em Alexandria. Bonaparte tinha apenas 22.000 homens, com somente 20 canhões. Volte, pelo amor de Deus, se ainda puder, escreveu a Desaix. Este recebeu a ordem à 1 da tarde e partiu de imediato, seus homens ocasionalmente correndo enquanto cobriam os 13 quilômetros que os separavam do campo de batalha. Enquanto isso, Bonaparte saiu a cavalo à frente de todas as reservas disponíveis para apoiar Lannes e Victor, que tentavam suportar o ataque dos austríacos em Marengo. Às 2 da tarde, a divisão que ele havia enviado para cobrir a estrada rumo a Turim retornou, seguida pela guarda consular. Mas o melhor que esses reforços podiam fazer era impedir que o recuo mais ou menos ordeiro das tropas francesas em Marengo se transformasse em uma correria desenfreada sob a pressão esmagadora feita pela artilharia e pela cavalaria austríacas. A batalha parecia perdida, relembraria Victor, e às 3 da tarde,
Bonaparte se preparava para bater em retirada. Melas acreditou que havia vencido e, tendo caído 2 vezes de seu cavalo naquele dia, com dores e com 71 anos, foi embora para Alexandria e deitou para descansar, deixando para seus generais a tarefa de derrotar os franceses e sair em sua perseguição. Assim que Melas deitou-se, por volta das 5 da manhã, Desaix apareceu e, depois de uma breve conversa com Bonaparte, liderou suas 2 divisões rumo à batalha. Simultaneamente, o general Kellerman, filho do vitorioso Kellerman de Valmy, reuniu sua cavalaria e atacou o flanco austríaco. Enquanto os perplexos austríacos hesitavam, toda a linha francesa avançou, fazendo com que os adversários recuassem e depois fugissem de modo desordenado. Não foi uma grande vitória. Embora as perdas dos austríacos tenham sido 2 vezes maiores que as dos franceses, Melas podia facilmente substituir esses soldados, ao passo que os franceses não tinham como compensar as próprias perdas. Uma perda particularmente dolorosa foi a de Desaix, morto ao liderar seus homens durante o ataque. Sinto a dor mais profunda diante da morte de um homem que eu amava e estimava tanto. Bonaparte escreveu a Cambacérès. Ele tomou para si 2 ajudantes do amigo morto, os generais Rapp e Savary, acrescentando-os a seu próprio Estado-Maior. Felizmente para Bonaparte, Melas estava desmoralizado pela derrota e pediu um armistício. Bonaparte era bom em intimidar os inimigos nesse tipo de circunstância, e sabendo que precisava tirar o máximo de vantagem dessa vitória decisiva, forçou-o a concordar com uma evacuação do Piemonte, da Ligúria e da Lombardia, e exigiu que os austríacos recuassem para trás do rio Mincio. Para manter a pressão e talvez para influenciar o mestre de Melas, o imperador, enquanto ele ainda estava sob o choque de sua derrota, Bonaparte escreveu para ele, dizendo que a perfídia dos britânicos os impediu de se acertarem na primeira tentativa. A guerra ocorreu, continuou. Milhares de austríacos e franceses perderam a vida. Milhares de famílias choram seus pais, seus maridos, seus filhos. É no campo de batalha de Marengo, cercado pelo sofrimento de 15.000 cadáveres. Na verdade, não houve mais do que 2.000 mortos, que conjuro Sua Majestade a ouvir o brado da humanidade e a não permitir que toda uma geração de 2 bravas e grandiosas nações continuem assassinando uma a outra em nome dos interesses de terceiros. Ele afirmou que a paz era melhor para os interesses de todas as causas mais caras ao imperador, ao passo que os ideais revolucionários que ele estava tentando conter eram espalhados justamente por meio da guerra. A seguir, escreveu uma carta a Melas, em 20 de junho, lamentando o fato de que seus corajosos soldados tivessem de morrer em nome dos interesses dos mercadores ingleses, elogiando-o por seus talentos militares e oferecendo como presente e marca de sua estima um belo sabre que havia capturado no Egito. Sem que ele soubesse, naquele mesmo dia, a Áustria assinava um novo tratado de subsídio com a Grã-Bretanha que impedia os austríacos de fazerem tratados de paz em separado com a França pelos próximos 6 meses. Bonaparte não podia se permitir perder tempo na Itália. No dia seguinte, ele estava de volta a Milão, onde assistiu a um Te Deum no Duomo em 18 de junho e desfrutou de La Gracine. Determinou ainda ordens sobre o que fazer com os territórios reocupados, deixando para trás, sob o comando de Massena, um forte destacamento da guarda consular,
caso ele fosse forçado a voltar. Uma semana depois, ele voltava às pressas para Paris, saudado ao longo do caminho como um herói. Às 2 da manhã de 2 de julho, ele chegou às Tulherias. O povo francês tinha recebido relatos detalhados da campanha. O boletim que descrevia a Batalha de Marengo é em grande medida fantasioso e se assemelha a um romance ruim. O texto descreve Bonaparte eletrizando os soldados com sua presença em meio ao ardor da batalha. Registra a modéstia heróica das últimas palavras do moribundo Desaix, enquanto Bonaparte masculamente contém as lágrimas ao ouvi-las. O boletim de 18 de junho descrevia em termos sentimentais o modo como os 2 meninos negros dados a Desaix pelo rei de Darfur lamentaram a sua morte, abre aspas, segundo os costumes de seu país e da maneira mais tocante, fecha aspas. O boletim relatava vários feitos gloriosos e frases nobres do herói morto, com retórica parecida ou até mais exagerada do que as narrativas das campanhas anteriores de Bonaparte na Itália e no Egito. Para ilustrar o relato, a máquina de propaganda de Bonaparte produziu uma série de gravuras e ele encomendou uma pintura de Davi que se tornaria, assim como a tela que o mostrava na ponte de Arcole, um ícone. Ele seria retratado atravessando os Alpes, evocando memórias de Aníbal e César. Davi propôs mostrá-lo de espada na mão, porém Bonaparte disse a ele que não era com espadas que batalhas eram ganhas, e que ele devia pintá-lo com um olhar sereno sobre um cavalo feroz. O Brutus do Vindimiário, o Aníbal da primeira campanha italiana e o Alexandre da campanha egípcia tinham sido superados pelo César. De agora em diante, os pintores retratariam Bonaparte não como o general chamativo, e sim como um grande capitão absorto em pensamentos, meditando sobre a triste necessidade de fazer a guerra, sobre os horrores infligidos a ele pelos mercadores ingleses e pelos monarcas europeus comprados por eles. Como Bonaparte não posou para o retrato, Davi usou seu próprio filho como modelo. Os pensamentos que cruzaram a mente do primeiro cônsul durante seu retorno a Paris não eram felizes, e Josefina reclamou a uma amiga sobre as cenas diárias que atormentavam sua vida. Ela atribuía o mau humor dele à presença de La Grassine, que ele tinha convidado a Paris e que ela suspeitava, corretamente, que ele vinha visitando. Mas ele tinha motivos mais sérios para não estar contente. Não demorou para que ele tivesse uma ideia do que ocorrera durante sua ausência, e não gostou disso. Poucos dias após a Batalha de Marengo, começaram a circular rumores em Paris de uma derrota francesa e da morte de um grande general em batalha. A confiança da população despencou, assim como os títulos do governo. A notícia da vitória só chegou à capital em 20 de junho, sendo confirmada 2 dias depois pelo relato oficial, que foi anunciado por salvas de tiros de canhão. A confiança voltou a aumentar, e os títulos do governo tiveram uma recuperação sensacional. Embora haja indícios de que Bonaparte, Berthier, Talleyrand, Fouché e outros tenham ganhado muito dinheiro e que possam ter estado por trás dos boatos originais, o episódio mesmo assim foi perturbador, por ressaltar a fragilidade do governo consular. Isso não foi a única coisa a incomodar Bonaparte. Thiers e outros ideólogos descontentes se encontravam regularmente em Auteuil, perto de Paris, e com Bonaparte fora, as discussões chegaram a incluir a questão de substituí-lo. Outros descontentes se encontravam em um restaurante na Rue de Bac e no salão Germain de Staël,
onde o tema também vinha à baila. Entre os candidatos sugeridos como possíveis substitutos estavam o herói das revoluções americana e francesa, Lafayette, o ministro da guerra, Carnot, os generais Murat, Brune e Bernadotte, e dois príncipes reais que haviam emigrado, Enghien e Orleans. Isso era compreensível, porém o que chateou Bonaparte foi o que viu em seu círculo de confiança como uma falta de credibilidade dele. Fouché e Talleyrand tinham ambos ficado sabendo das confabulações, e os dois se mostraram prontos para saltar para o lado que fosse. Embora se detestassem, ambos estavam unidos pelo interesse comum de impedir uma restauração dos Bourbon, o que significaria sua morte política e talvez até física. Os colegas de Bonaparte, Lebrun e Cambacérès, também estavam cientes do que se passava, e embora este último tenha garantido que, no caso de sua morte, teria convencido o Senado a nomear Joseph como seu sucessor, também eles haviam esperado nervosos para saber para que lado ir. Não havia nada de surpreendente ou condenável nisso. Era natural que as pessoas pensassem no futuro, e não parecia que alguém houvesse conspirado contra ele, mas a insegurança de Bonaparte o deixava sensível. Ele disse a Roederer que o que mais temeu em Marengo foi ser morto e substituído por um de seus irmãos. Os relatos exagerados sobre a vitória em Marengo produziram o efeito desejado no país, e Bonaparte manteve o ânimo comemorativo realizando uma série de cerimônias públicas. Em 14 de julho, realizou uma cerimônia para comemorar, não a queda da Bastilha, porém a Fête de la Fédération, ocorrida um ano mais tarde, em 14 de julho de 1790. Para o evento foram levadas a Paris unidades da Guarda Nacional de todos os cantos da França para participar de um ato de solidariedade nacional que envolvia um juramento de lealdade ao rei e à nação diante de um, entre aspas, altar da pátria. Bonaparte celebrou esse aniversário de 10 anos com um desfile na Place de la Concorde, de onde a Estátua da Liberdade, que havia substituído a de Luís XV, foi discretamente removida. Bandeiras capturadas foram exibidas em desfile, e Bonaparte elogiou a bravura de generais e soldados, comparando-os aos heróis da antiguidade. Embora não tenha havido juramento de lealdade a ele, a mensagem sobre quem deveria ser o homem no qual a França depositaria sua confiança ficou clara. Bonaparte admitiu a Roederer que foi por um profundo sentimento de insegurança, que não sumia nem mesmo com sua aparente popularidade, que ele procurou construir sua imagem no imaginário coletivo. Em 20 de julho, ele soube que Kleber havia sido assassinado no Cairo por um egípcio em 14 de junho, o dia da Batalha de Marengo e o mesmo dia em que Desaix morrera. Bonaparte promoveu ambos a general e anunciou que iria erigir um monumento a eles. Em 22 de setembro, usou a celebração do aniversário da fundação da República, em 1792, para realizar uma cerimônia em que os restos mortais de um dos maiores generais franceses, Marechal Turenne, foram depositados sob a redoma dos Invalides. Os ossos do Marechal foram salvos do vilipêndio na Basílica de Saint-Denis e guardados em um ático no Jardim de Plantes, e posteriormente em um convento que foi transformado em museu, onde Bonaparte os encontrou. As duas cerimônias promoveram a imagem de Bonaparte como um homem preparado para reconhecer o mérito alheio, até mesmo de mostrar deferência a outros. Mas ao fazer isso, ele arrogava para si uma parte de sua fama e glória,
que eram assim incorporadas à sua própria lenda. A cerimônia nos Invalides também foi notável pelo discurso de Lucian, segundo quem o novo século seria o da França, que estava recuperando uma grandeza que não conhecia desde os tempos de Carlos Magno. A referência ao primeiro imperador francês não foi mera coincidência.